Vamos lá então, pessoal. Bom dia, aqueles que acabaram de entrar aqui na chamada. Vamos dar início então ao treinamento de hoje. Então, primeiramente, agradeço aqueles que participaram do treinamento de hoje e continuaram aqui na data de hoje para dar continuidade no assunto. Então, a gente está falando sobre compras, né? Ontem a gente viu mais focado na integração, né? Algumas formas de fazer integração, depende da forma como você faz a sua gestão da sua obra. Como a gente viu ontem, não tem assim um certo ou um errado, depende de como você faz a gestão da sua obra dentro do sistema técnico, seja por etapas, seja por estágio, né? Ou então você pode exportar somente um tipo de material, enfim. O importante é que a equipe de compras esteja alinhada com a equipe técnica, ok? Então, hoje, a gente vai ver mais o processo em si, né? Ontem a gente viu muito sobre a integração, sobre todos os cadastros que acontecem de forma automática no Factory, cadastro de produto, de unidade de medida, né? A gente viu a importância daquela unidade de medida, cadastro do local de estoque. Então, ontem a gente ficou mais na questão da integração e parte cadastral. Hoje a gente vai ver o processo de compras em si, como fazer compras no sistema Factory. Então, a gente vai abordar solicitação de compra, cotação, pedido, e a gente vai ver ali as particularidades de cada grupo de produto, né? O perfil, a gente sabe que tem aquela questão do preço por quilo, então tem aquela conversãozinha que tem que fazer, tem a questão de alguns componentes que o sistema técnico traz em metros e você compra em tubo, em rolo, né? Então tem essa questão também, e a questão do vidro, né? Então a gente vai abordar esse assunto. Hoje quem vai dar continuidade com a gente é a consultora Jéssica. Então a partir desse momento eu vou colocar o áudio de vocês, né, o microfone como mudo, tá? Para que a gente ouça somente agora o áudio da Jéssica e a webcam de vocês podem fechar, porque agora a gente vai ficar somente com a webcam da Jéssica e o compartilhamento da tela que ela vai mostrar para a gente. Daí a gente vê apenas a imagem dela e a tela que ela vai compartilhar conosco, ok? Daí a gente foca o treinamento somente nela. Se é a primeira vez que você está participando aqui com a gente, embaixo tem o chat, né? Se você tiver alguma dúvida, quiser escrever alguma coisa, se você coloca everyone, todo mundo que está aqui na sala vê também a sua pergunta, mas normalmente eu sempre respondo no privado, ok? E caso você queira fazer uma pergunta diretamente para mim, então você, em vez de colocar everyone, você coloca diretamente o meu nome, daí a pergunta vai de forma privada. Então, tem algumas perguntas, pode ser que eu responda diretamente para você no chat, pode ser que tenha pergunta que eu peça para você aguardar, porque ou a Jéssica vai mostrar logo na frente, no decorrer do treinamento dela, ou então, de repente, vai ser um assunto abordado em um outro webinar, tá? Ou então, pode ser que tenha alguma pergunta sua que no momento oportuno eu vou trazer aqui à tona para a gente debater junto com a consultora e quem sabe, né, a sua dúvida acaba sendo dúvida de outras pessoas também, ok? Então, Jéssica, você está me ouvindo? Paulo. Deixa eu li... Oi, estou te ouvindo agora. Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Certo, ok. Tá visualizando minha tela já? Sim, estou visualizando a sua tela do Factory que está aberta, né? Correto? Certo, isso Ok, mesmo. tô vendo a sua câmera, então agora é com você. Obrigado. Então vamos lá. Bom dia, pessoal. Meu nome é Jéssica, sou consultora aí do Sistema Factory e hoje eu vou mostrar para vocês como funciona o módulo de compras dentro do Factory Smart, certo? Então, esse processo de compras, nós vamos iniciar aí a partir do momento que o Factory entra na operação do processo inteiro. Então, eu tenho uma obra aqui que já foi integrada, já foi enviada aí para o Factory, e a gente vai mostrar aí como gerenciar esses materiais a partir de agora, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos acessar aqui compras, solicitações de compras, para conferir os materiais aí que vieram para a lista de compras, certo? Então, nessa tela principal, nós temos aqui em cima alguns filtros, onde nós encontramos o filtro de projeto.
Então, dentro desse filtro aqui, eu vou selecionar o meu projeto que eu acabei de integrar, vou clicar no botão localizar e ele vai filtrar para mim aqui, ó, todas as solicitações individualmente para cada material, tá? Cada produto aqui vai ter o seu registro de solicitação de compra. E aí, nessa questão de como comprar, a gente geralmente separa aí por grupos de materiais, né? Então, eu posso fazer a compra aí dos componentes, depois os perfis, depois os vidros. Por que a gente separa? Porque geralmente não é o mesmo fornecedor, né? Que vai fornecer o material, tanto, por exemplo, os 3 grupos que eu mencionei, você não vai encontrar na mesma empresa fornecendo. Então, a gente separa aí utilizando mais um filtro na tela, que é o filtro aqui de grupo. Tá? Eu gosto muito de usar esse filtro porque ajuda aí a gente a separar a lista conforme o processo vai andando de vocês. Tá? Então, aqui estão as minhas solicitações de compra, como vocês podem ver. Aqui eu tenho todos os meus componentes que estão sendo requisitados para essa obra específica que a gente integrou. Tá, Jéssica, como que eu confiro se esses materiais realmente são os materiais que eu preciso? A gente pode confrontar a lista do Factor com a lista do SEM, tá? No caso da nossa integração aqui, para verificar se o que está pedindo é realmente o que o sistema tem, o que o sistema enviou, né? O que realmente vocês planejaram lá no sistema técnico. Então, vou mostrar rapidamente aqui para vocês um relatório, que é um relatório bem legal para a gente conferir, que é aqui, ó, log de integração detalhado, onde a gente consegue acompanhar tudo o que vai precisar para essa obra que veio da integração do sistema técnico. Então, vou clicar aqui no projeto 1, colocar a data de hoje aqui. Vamos filtrar aqui o grupo de componentes. Deixa eu remover aqui os filtros. Aqui está. Tipo de integração estoque. Então, aqui estão ó, todas as solicitações que foram requisitadas aí no momento da integração. E também temos aqui ó, a transferência de local de estoque, que foi gerado para essa obra também. Então, o que significa essas transferências e essas solicitações? Solicitação de compra é o que eu preciso comprar na quantidade que eu preciso comprar, certo? Transferência de local de estoque é o reaproveitamento que o Factor fez para vocês evitarem de comprar um material que vocês já possuem no seu estoque principal, que nós chamamos de almoxarifado, né? Então, esse registro que ele mostra aqui para nós como transferência de local de estoque, significa que ele encontrou esses produtos na quantidade que ele está sugerindo transferir e está sugerindo aí a transferência para você não precisar comprar. Tá? Por que eu estou mostrando isso? Para a gente entender que mesmo o Factor sugerindo essa quantidade, a gente pode reverter e transformar esse produto numa possível compra. Tá? Como que eu faço isso? Então, eu vou vir aqui em estoque, transferência de local de estoque, filtrar aqui o meu projeto. Então, aqui estão os meus produtos. Então, aqui está pedindo para mim, transfira esse produto aqui, ó, essa roldana, quantidade 12, tirando do... Vamos abrir aqui o registro para ficar mais fácil. Então, aqui, ó, retire essa roldana na variante preto, quantidade 12, do almoxarifado da empresa 110 e envie para o estoque do projeto 1 treinamento da empresa 110, tá? Então, ele está sugerindo que a gente transfira e a origem aqui, ó, é integração. Então, esse registro foi criado no momento em que eu fiz o envio das informações do SEM para o Factory. Tá, mas vamos supor que o seu estoque está errado, né? Que realmente você não tem 12 roldanas aí no seu almoxarifado sobrando. Por algum motivo, essa quantidade
do software ficou incoerente, né? Uma movimentação que faltou finalizar, alguma coisa assim, ficou incoerente. Como que eu compro esse material? Eu posso selecionar o material, clicar no botão ações e clicar na opção aqui, ó, solicitação de compra. Clicando nessa opção, ele confirma a quantidade que você deseja comprar e você clica no botão gravar. Aí ele já te mostra solicitação de compra 666 gerada com sucesso. Então, o que ele fez? Aqui, ó, Roldana sumiu da minha lista. Ou seja, eu estou eliminando a sugestão de transferir de local de estoque, porque eu sei que eu não tenho essa quantidade, e estou enviando esse material lá para o módulo de compras, né? Aqui nessa tela que a gente está visualizando é do módulo de estoque. Então, eu estou retirando a minha solicitação daqui e passando ela para o módulo de compras. Passando aí quando você tem uma empresa aí que são departamentos diferentes, né? Você tem o comprador, você tem o pessoal que cuida do almoxarifado, essas pessoas vão estar interagindo aí entre essas duas telas para fazer a manobra do que precisa comprar e o que realmente tem no estoque, tá bom? Então, essa é uma opção de trabalhar para você não precisar ir lá no módulo de compras e criar manualmente uma solicitação. O Factor já faz essa ponte para você aí e transforma um registro de estoque num registro de compras. A mesma coisa acontece ao inverso. Como que acontece isso? Lá no módulo de compras, na tela de solicitação de compra, eu também posso estar com o meu estoque incorreto e no momento que a integração foi feita e foi realizado o aproveitamento do estoque, pediu para eu comprar um material que eu tenho fisicamente. Pode acontecer também, né? Nós temos as duas situações, que o estoque está errado com quantidade para mais e que o estoque pode estar errado com quantidade para menos. Então, nessa situação em que pediu para comprar, mas eu sei que eu tenho um produto, eu também posso retirar minha solicitação dessa tela e transformar ela numa transferência de local de estoque do módulo de estoque. Como que a gente faz isso? Vamos pegar aqui esse primeiro material, selecionamos ele, ações, e aí eu tenho a opção aqui, ó, transferência de local de estoque, tá? Deixa eu só confirmar aqui esse parâmetro que o sistema está pedindo para nós. Por que ele está pedindo esse parâmetro, né? Porque a minha solicitação de compra, ela vai ser cancelada no momento que eu fizer essa jogada entre as duas telas, tá bom? Então, eu vou fazer novamente aqui, vamos verificar se o sistema vai permitir. Ele permitiu, certo? Então, o sistema tem alguns parâmetros aí que a gente precisa ir preenchendo no decorrer do uso dele. Se vocês tiverem qualquer dúvida em como preencher, se aparecer alguma mensagem similar à que nós vimos agora, nossa equipe está à disposição para ajudá-los, certo? Então, aqui, eu deixei travado aqui no OK para vocês olharem, né? A solicitação de compra 563, que é a que a gente está usando de modelo. A hora que eu clicar aqui, ela vai sumir, ó. Agora passou para a primeira, sendo 564. Para onde foi esse material? Vamos lá na tela de transferência local de estoque. Então, aqui está a minha tela. Eu tenho aqui meus materiais. Vamos atualizar ela? Aqui, ó, o material entrou aqui para mim também. Vamos abrir ele aqui. Só que olha agora a diferença. A origem dessa transferência de local de estoque agora é solicitação de compra. Ou seja, como que esse registro foi criado aqui? Através do envio de um registro que estava no módulo de compras, na tela de solicitação de compra, onde eu excluí lá e gerei para cá o registro, certo? Então, esse campinho origem vai ajudar vocês a analisar se de fato essa transferência veio da integração, se foi feito manualmente por um usuário ou se ela veio do módulo de compras. Então, essas são as duas opções que eu tenho aí de balancear o que eu vou comprar com o que eu vou aproveitar do meu estoque quando eu tenho estoque na mesma empresa em que eu estou trabalhando, né, a compras. Quando eu tenho o estoque, por exemplo, nesse exemplo nosso de agora, minha empresa 110, que eu vou comprar, também possui um estoque almoxarifado na mesma empresa 110, certo? Que é a situação aí que a gente está vendo agora.
Como que eu sei, então, Jéssica, que eu estou enviando o estoque para que eu estou enviando, desculpa, a lista de compras para a empresa certa? Lá na telinha do sistema do SEM, no momento de integrar, você escolhe por qual empresa você vai comprar, de qual empresa você vai fazer o aproveitamento de estoque. Então, aparece uma opção para você indicar qual é a empresa e o Factor vai usar essa empresa para fazer o aproveitamento do saldo dos materiais do estoque principal, que nós chamamos de almoxarifado, e o que ele não encontrar de saldo, ele criará solicitações de compra para vocês aí iniciarem o processo do módulo de compras. Belezinha? Só para a gente entender aí esse primeiro contato que nós temos com o módulo de compras, por isso que eu gosto de explicar bastante referente às transferências, porque eu sei que muitas vezes vocês vão usar essa comparação de trocar produtos de um lado para o outro, porque às vezes o estoque não está 100%, né, devido aí às inconsistências que podem surgir. Tá bom? Então, vamos fazer aí, então, iniciar o processo de compras. Vamos fechar aqui esses dois módulos. Então, aqui eu tenho os meus componentes, certo? Eu vou selecionar todos eles, botão ações, e o primeiro passo para eu iniciar a compra é finalizar o registro. Para quê? Para que eu possa indicar aí para o software, né, para o Factory, que eu não vou mais editar essas solicitações. E aí sim eu posso seguir para o próximo passo, certo? Vamos finalizar aqui. Todas as solicitações finalizadas. Vou mostrar um exemplo que a gente vai trabalhar com a questão da conversão de unidade de medida. Por exemplo, o silicone aqui que está na minha lista. O que o Paulo comentou aí no início referente à conversão de unidade de medida. O que seria isso, né? Eu tenho aqui o meu silicone que ele é comprado em tubo, porém o estoque dele é gerenciado por metro. Então, dentro das suas tipologias aí lá no sistema técnico, vocês definem quantos metros vai usar de silicone em cada produto que você parametriza que usa esse código de silicone, certo? Porém, você não compra por metro, você compra por tubos. E cada tubo tem X metros que você consegue aproveitar. Então, o Factor gerencia isso para que você consiga comprar a quantidade certa sem precisar ficar calculando externamente quantos tubos você precisa comprar, sendo que sempre você vai controlar ele em metros. Então, esse é um exemplo aí que a gente vai usar, vou mostrar mais para frente como que ele se comporta aí lá na parte de cotação, de pedido de compra, mas para vocês entenderem que essa informação já vem do sistema técnico, tá? Então, essa solicitação de compra que está aberta na tela aí para vocês olharem, é uma solicitação que veio de origem e integração. Lembra da origem da tela de transferência de local de estoque? Então, esse campinho de origem nos ajuda a entender quem criou essa solicitação. Neste caso, foi a integração entre os dois sistemas, tá? A exportação da lista do que eu precisava comprar. Então, não foi eu que defini que compra em tubo e calcula o estoque em metros. Quem definiu isso foi quem cadastrou esse material lá no sistema do SEM, tá? Não, daí é referente às partes técnicas, aí como alimentar lá o sistema técnico. Mas eu vou mostrar para vocês como que essa informação fica no sistema técnico. Então, aqui eu tenho o Factory. Enquanto vocês estão vendo aí, eu vou abrir o cadastro desse produto no SEM. Tá? Rapidinho aqui. Para a gente conferir como que esse produto foi aparecer dessa forma para o Factory. Então, vou abrir aqui para vocês, ó. Cadastro de componentes. Para o pessoal que trabalha com o sistema do SEM, essa tela é bem familiar aí, né? Onde você visualiza todas as informações aí do produto. E
Aí está o nosso silicone. Como vocês podem ver, logo abaixo aqui da linha, eu tenho unidade de embalagem, TB, unidade do item, MT, quantidade de embalagem 15. Ou seja, eu compro por tubo, controlo por metro e a quantidade da embalagem de um tubo corresponde a 15 metros. Belezinha? Então, era isso que eu tinha para mostrar. O silicone, ele está definido assim na minha base aqui de treinamento que eu estou mostrando para vocês. Então, o Factor, o que ele fez? Ele copiou a informação daqui e colou lá para nós na telinha de solicitação de compra. Mas assim, além daquela tela que nós vimos, tem outra informação também que o Factor... Deixa eu abrir aqui para vocês. Tem outra informação que o Factor também vai gerenciar. Então, aqui é a informação de quanto comprar para essa obra, certo? Vamos abrir o cadastro desse silicone só para a gente dar uma olhada? Vamos abrir aqui o cadastro dele. Olha, esse cadastro do produto, ele foi gerado através da integração, certo? Então, vamos recapitular como que funciona o cadastro do produto via integração. Ele vem com um código, descrição, todas as informações conforme está no SEM, certo? Diferente só do grupo dele, que é um grupo padrão que a gente informa no Factor. Toda vez que for receber um componente, qual grupo eu devo alocar esse componente. Então, o grupo é a única informação aí que não é a mesma que vocês encontram no SEM, tá certo? Mas o código, a descrição, as informações de unidade de medida são iguais. Então, aqui dentro, eu tenho aqui embaixo unidade de medida, estoque MT metro, embalagem TB tubo. A mesma informação que a gente viu agora no cadastro dentro do SEM. Então, o mesmo cadastro que eu mostrei lá é aqui o cadastro do Factory, certo? Então, ele já traz tudo isso parametrizado para que facilite nosso processo de comprar. Lembrando também que o Factor, ele gerencia as características de cada produto, chamando de variantes, certo? Que são as variantes, são variações do mesmo produto. Ao invés de eu cadastrar o meu silicone todas as cores que eu posso trabalhar com ele, eu cadastro ele somente uma vez e aí eu tenho a grade indicando as cores que eu tenho desse silicone. A mesma coisa para perfis, para vidros, onde eu tenho medidas diferentes, tenho cores diferentes, eu vou ter o mesmo código e dentro dele várias grades indicando os tamanhos e as cores que eu posso trabalhar com esse produto. Tá bom? Só para a gente recapitular e como que funciona a integração no momento que ele cadastra o produto. Então, no caso, o silicone, ele veio aqui na grade e já criou uma grade branco para nós. Tá? O produto controla estoque, tudo bonitinho. Certo? Então, vamos retomar aqui. Depois que eu finalizo a minha solicitação de compra, eu tenho duas opções de gerar uma cotação. Tem uma opção por aqui, gerar cotações, e tem uma opção direto do módulo de compras na tela de cotação. Qual é a opção que eu sugiro para vocês utilizarem? Se você está comprando pela primeira vez esse material com esse fornecedor, você faça a compra direto da telinha de cotações, puxando as solicitações de compra. Se você já comprou esse material com o fornecedor algumas vezes no Factory, né? Falando de Factory, você já possui cotações com esse mesmo fornecedor, você consegue fazer por aqui. Por quê? Essa opção gerar cotações direto do módulo de solicitação de compra, ela vai criar uma cotação para cada fornecedor que você já comprou esse material. Então, se você já cotou ele em vários lugares, ele vai criar uma cotação para cada um deles. O que pode, às vezes, não ser tão interessante, porque a gente sabe que no mercado de esquadria a gente sempre compra nos mesmos lugares, né? Mas se por algum motivo, às vezes devido a
ao prazo de entrega, você acabou em uma situação específica cotando em 10 fornecedores para achar o fecho, achar o material que você estava precisando. Se você fez isso e você usar essa opção, ele vai criar uma cotação para cada um deles. Por quê? Por que o Factor faz isso? Dentro do cadastro do produto, eu tenho um campo que indica todos os fornecedores que eu já cotei esse material, em formato de histórico, né, para nos ajudar aí. E no momento que eu aciono essa opção, ele vai buscar nesse lugar todos os fornecedores que eu já comprei e vai disparar uma cotação para cada um deles, vai criar um registro de cotação para cada um deles. Então, eu vou mostrar o primeiro módulo para você, o primeiro formato que eu sugiro, que é vir aqui em compras, cotação, elaboração. Aqui na tela de cotação, eu vou criar a cotação individualmente para o fornecedor que eu quero individualmente. Eu vou clicar aqui no botão novo, vou selecionar meu fornecedor, então fornecedor de componente, colocar aqui uma condição de pagamento, adicionar solicitação de compra. Vou selecionar aqui o meu projeto e eu quero só componentes. Então, olha, o filtro ele acompanha aqui também, para ajudar a gente. Aqui estão todas as minhas solicitações. Vou diminuir um pouco essa tela. Vou marcar todos. Clico no botão selecionar. O que o Factor está fazendo? Ele está pegando as 23 solicitações de compra e inserindo elas dentro de uma cotação. Então, pode ser que surja uma pergunta. Posso criar uma cotação sem solicitação de compra? Não. A cotação sempre vai precisar de uma solicitação de compra para preencher ela, certo? Por isso que eu tenho só esse botãozinho aqui embaixo, adicionar solicitações ou excluir selecionado, para manipular aqui os meus registros de solicitações. Aqui dentro da minha tela de solicitação, vocês podem ver que ele puxou para nós aqui, cadê? Por exemplo, o silicone, ó. O silicone, ele puxou para nós aqui a unidade de embalagem, tubo, certo? Quantos tubos eu vou comprar? Um. Tá bom? Se eu selecionar aqui o meu silicone, acessar aqui detalhes do item e vir na aba estoque, já mostra a segunda informação que nós vimos, né? Que é o metro. E aí aparece metro 15. Então, o que o Factor faz para nós aí nessa questão de conversão de unidade de medida? Ele mostra para nós aqui nessa primeira tela como nós vamos comprar esses materiais. Então, eu estou comprando em tubo, estou comprando em pacote, estou comprando em rolo, estou comprando em par. Vários materiais aqui estão com conversão de unidade de medida. Mas se vocês precisarem conferir, de fato, quanto vai entrar para a obra desse material, vocês vão olhar aí a abinha de estoque, para vocês olharem quanto esse material vai entrar para vocês aí no gerenciamento de saldo de estoque, que daí no caso seria a quantidade do material para consumir no projeto, em uma ordem de produção, ou então através de um encerramento de projeto, depois para reaproveitar material para outro lugar. Então, essas questões aí, vocês vão conferir na aba de estoque. Então, vamos pegar aqui o tubo, selecionamos ele, acessamos a aba detalhes do item, acessamos internamente. Dentro dessa aba, nós temos uma outra sequência de aba, estoque, metro, 15 metros, tá? Se eu alterar aqui para 2 tubos, ele vai aparecer para mim que vai comprar 30 metros. E assim por diante, tá, pessoal? Aí eu tenho aqui o par, um par. Tá? O par aqui tá como par nos dois formatos, um tá como conversão. Vamos ver o rolo aqui, ó, guarnição. Está em rolo e o rolo possui 50 metros, a mesma coisa. Se eu aumentar o rolo, ele vai me mandar para 100 metros, tá bom?
É isso daí. É assim que funciona a conversão de unidade de medida. Eu tenho as duas informações separadas. E na tela principal, a tela que vai gerar aí o layout de cotação para você enviar para o seu fornecedor, que você vai conferir, vai aparecer como você está comprando. Mas internamente o Factor está gerenciando o seu estoque na quantidade que você de fato consome de estoque desse material. Belezinha? Outra informação aqui da cotação, ela é gerada sem valor, como vocês podem ver. Por quê? Porque esse material, ele está vindo de uma solicitação de compra onde eu não tenho valor, eu não sei com quem eu vou comprar e não sei o quanto eu vou pagar, certo? Então, ele só me traz aí a quantidade e as informações básicas da cotação, que é grupo do produto, linha, traz aqui CFOP, que é para a gente conferir aí qual vai ser a operação fiscal dessa compra, né? E tem uma informação aqui que é bem legal, que é aqui, ó, data prevista da compra. Então, se o seu fornecedor, se por algum motivo você foi negociar com o seu fornecedor e ele te passou um preço não tão acessível, mas te garantiu que entrega dentro do prazo que você precisa, né? Então, tudo vai depender de como vocês vão negociar aí o material com o fornecedor de vocês. Mas numa situação em que o que importa para você é prazo de entrega, essa coluninha que vocês estão vendo aqui, ó, do lado do CFOP, ela vai ajudar vocês nessa questão para controlar o que vocês estão combinando com o fornecedor. Qual é a data prevista que eles estão planejando entregar o material para você, para depois você avaliar melhor qual material, de onde você vai comprar, tá bom? Então, eu posso vir aqui e mudar, indicar que esse material vai chegar para mim 16, dia 16, vamos mudar aqui. Aí eu tenho a funcionalidade aí do Ctrl R, que ajuda vocês a replicar para todos os itens abaixo, né, a informação da linha. Vou mudar aí para o dia 16, indicando que está previsto chegar dia 16 esse material. Então, eu aconselho sempre a usar essa coluna para negociar aí com o fornecedor e colocar o que vocês combinaram nela. Outra coluna importante, coluna não, né, no caso um campo, é a condição de pagamento, aqui 7 dias. Esse campo vai ajudar vocês a decidirem qual é o melhor fornecedor para comprar, mediante as condições de pagamento que eles estão propondo para vocês. Se você tem o fluxo de caixa apertado, você precisa ter compras aí parceladas, né, para não estourar os resultados no final do mês. Provavelmente a condição de pagamento vai ser um quesito importante aí para sua negociação na compra do produto, certo? Se você está comprando em nome da sua empresa, e sua empresa que vai pagar. Então, é um campo aí que também é legal sempre estar com a informação certa, a informação coerente com o que está sendo negociado. Certo? Outras informações aqui da tela de cotação. Nós temos campo de valor, que está zerado, campo de desconto também para eu informar. Aí nós temos aqui mais para frente o CFOP, nós entramos aqui na parte de peso, parte de área dos materiais, caso eles tenham, por exemplo, o vidro, já vai aparecer aqui a metragem. E aqui, por final, nós terminamos com as colunas de impostos, para ser conferidos os impostos, caso você tenha imposto no momento da compra. Belezinha? Selecionando uma solicitação de compra, eu acesso detalhes do item, já mostrei para vocês a aba de estoque, que é uma aba que vocês vão usar bastante. Quando tiver um produto que compre em uma unidade de medida diferente da unidade que vocês controlam o estoque, tá? Temos a aba aqui, dados gerais, que vai mostrar um pouquinho mais do que está mostrando lá na primeira aba. Então, aqui eu tenho a opção de inserir o frete, tem a opção de colocar valor de seguro, outras despesas, vai me mostrar os valores totais, o peso do material. Então, se você tem um material, se você precisa incluir frete na sua cotação, você pode acessar um dos materiais e colocar o frete inteiro nesse material, ou você vem dividindo ele por todos os materiais da sua cotação.
Então, para colocar, você vai selecionar o material, detalhes do item, campinho, valor do frete. Vai acrescentar aí ao valor do produto, ele vai ficar maior e você vai chegar no valor da cotação conforme você negociou. E aqui seguimos com colunas de impostos. Tá? Desde a cotação eu já tenho os meus impostos aqui, para caso eu queira deixar tudo parametrizado certinho, meu CFOP calcular certo, ele já vai preencher para você os impostos caso você compre com algum tipo de imposto, certo? Então nós temos aqui os campos para calcular ICMS, para calcular ST, IPI, PIS, COFINS, importação. E aí nós temos mais algumas colunas aqui, ó, ISS, tá? E aqui no final, essa coluna aqui, ó, de pedidos de compra, que vai indicar se esse material da sua cotação já foi amarrado no pedido de compra, sim ou não. E aí você vai ter esse registro aqui para você fazer o rastreamento de qual pedido de compra você usou essa cotação dentro da própria cotação. Temos aqui a aba de observações, para você colocar algum texto, alguma negociação que foi feita com o fornecedor, tá? E a aba de anexo, para você anexar, por exemplo, essa cotação está vindo de um departamento que não tem acesso ao sistema, eles usam um formulário impresso. A pessoa me entrega assinado e aí eu venho e lanço no sistema. Você pode escanear esse formulário e anexar aqui para você saber quem pediu, né? Ter todo o armazenamento. Tudo que vocês quiserem anexar de arquivo é possível vincular aí na sua cotação. Vamos gravar nossa cotação sem preço mesmo, tá? Deixar ela zeradinha aqui. E aí nós temos a opção de exportar para Excel e importar do Excel. Vamos fazer aqui. Então eu tenho aqui o botão ações. Antes de finalizar, eu tenho essas opções de exportar e importar. Por que antes de finalizar? O finalizar significa que essa cotação não precisa mais ser alterada em nada. Então, tudo que você fizer, que você precisa fazer com a cotação, tem que ser antes de finalizar. Se eu tentar finalizar, ela também não vai me permitir. Vamos tentar aqui. Ó, ela também não vai permitir, indicando que tem item com valor zero. Então, assim, é necessário todos os itens estarem com valor preenchido, condição de pagamento, CFLP, todos os campos obrigatórios. Enquanto todos eles não estiverem devidamente preenchidos, o sistema não vai deixar você finalizar a sua cotação e seguir para o próximo passo, que é o passo de aprovação de cotação. Então, nós vamos exportar para Excel essa cotação. Ele pergunta para mim um local da minha máquina que eu desejo salvar. Então, vamos clicar aqui, exportar Excel. Vou selecionar um local para salvar. Ele já pergunta para mim se eu desejo abrir essa cotação direto. Já vou clicar em sim e vou compartilhar aqui a tela com vocês, para vocês darem uma olhadinha aí nessa cotação. Então, tá aqui, pessoal. Esse é o formato que o Factor exporta. Ele exporta todas as informações da cotação. Então, aqui ele traz um tipo de cabeçalho, né? A data dela, o número da cotação, o documento, que é um documento com código COT, a empresa pela qual estou comprando, nosso CNPJ, tudo bonitinho, endereço, e aqui o nome do fornecedor, condição de pagamento, todos os dados aí os dados principais da minha cotação, né? Por qual empresa estou cotando e para qual fornecedor estou cotando. Aqui embaixo, a primeira coluna aqui é o projeto, para você saber o código do projeto no momento da cotação. Aqui é o código do fornecedor, caso ele tenha um código diferente do seu, ele pode colocar na planilha aqui para ser atribuído aí no cadastro do produto. Aqui nós temos o nosso código do Factory, certo? São os códigos, o código dos materiais aí do Factory, diminuir a coluna aqui para a gente ver melhor. A descrição dos produtos, especificação dos produtos, essa informação veio lá do sistema técnico. Descrição complementar, caso tenha alguma informação a mais, ele vai aparecer aqui.
a data prevista, certo? Nem todos os produtos estão no dia 17, acho que eu acabei alterando alguns só, não alterei todos para o dia 16. NCM, unidade de medida, fator. Para que serve esse fator mesmo? Conversão de unidade de medida. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um rolo. Quantos rolos eu vou comprar? Quantidade? Um rolo. Quanto representa um rolo? 50. Então, no meu estoque vai entrar 50 metros, que é a outra unidade de medida. Então, essa coluninha fator é como que você vai multiplicar aí o que você está comprando, né? Então, vai entrar aí, um rolo representa 50 e aí a unidade de medida que está no estoque. Um pacote representa 10, a unidade de medida que está no estoque. Não está aparecendo aqui, mas é basicamente isso. Tá? Ele aparece aqui para ajudar aí no cálculo e conferência do que você está comprando. Aí nós temos a coluna de quantidade, valor informado, desconto, e aí temos alguns impostos aqui também, frete e valor total. Então, por exemplo, vamos pegar esse primeiro material aqui. Vamos colocar aqui que ele custa, vamos colocar aqui R$10. Vamos colocar R$10 para todo mundo, para vocês enxergarem uma coisinha. Então, vamos colocar R$10, ó. É uma planilha que o Factor gera que não permite que vocês manipulem todas as colunas. Então, se vocês irem avançando, tem algumas colunas que têm fórmulas. E o Factor faz sozinho aí a gestão dessas fórmulas, tá bom? Vocês só vão preencher as colunas que correspondem ao que precisa. Valor informado e algum imposto e frete, caso tenha. Então, por exemplo, eu vou colocar o frete aqui nesse segundo material, vou colocar aqui R$50 de frete. Então, olha, esse material, 44 quantidades a R$10. Sem o frete, ele custa R$440 para mim. Vou colocar R$50 de frete, ele foi para 490. Então, o Factor já vai calculando aqui para ajudar o seu fornecedor aí a enviar esses dados para você, tá? Quem preenche a planilha sempre deve ser o fornecedor, né? Vocês devem comunicar aí o fornecedor que vocês têm esse tipo de informação para extrair do sistema que vocês usam, que vai ajudar vocês aí na gestão da empresa, se eles podem fazer essa gentileza aí de mandar tudo preenchidinho para vocês. Estou colocando aqui, ó, 5% de IPI. Então, meu material era R$10, ó, estou tirando IPI, valor total R$10. Estou colocando aqui 5% de IPI, meu material passou para R$10,50, certo? E aí, aqui embaixo, eu tenho o valor total da cotação, que é R$2.440,50. É isso, pessoal. Essa é a planilha mais simples que nós temos, que é a planilha de componentes, de perfil aí, para você fazer a integração com o Factor. Aí a gente salva ela. Deixa eu voltar lá para o Factor. Peraí. Tenho que fechar a planilha, senão o sistema não deixa importar. Vou clicar no Ações e Importar Excel. Ele vai me perguntar onde está essa cotação. Vou clicar no Abrir, ele confirma se você realmente quer atualizar. E aí ele vai importar todas as informações. O que ele está fazendo aí para nós? Nesse momento, ele identificou que eu coloquei lá 5% de IPI, lembra? No primeiro produto? Só que esse produto tem um NCM que no cadastro do NCM do Factor, ele está sem alíquota de IPI. Então, o meu NCM não está programado para calcular IPI. Como o meu fornecedor está me indicando que esse material tem IPI, o Factor está me perguntando se eu desejo corrigir o cadastro do meu NCM conforme o que o meu fornecedor está me passando. Ou seja, se o fornecedor está indicando que ele vende esse produto com IPI, eu vou decidir se eu quero acatar a informação dele e manter o meu software atualizado de acordo com as tributações fiscais que o fornecedor está indicando. Então, como todos sabemos, o NCM é um código que está amarrado diretamente ao produto, portanto,
a alíquota de IPI, se eu tenho ou não IPI, está amarrado diretamente nele. Então, nesse caso, eu vou colocar para resolver problema, que é o que ele vai fazer aqui. Ele vai pegar esse NCM e atualizar a alíquota para 5%. Quando eu clico em resolver, ele abre para mim o NCM para que eu confira se realmente eu quero trocar mais alguma informação e se a informação está certa. Então, na minha de IPI aqui, ele já atribuiu a alíquota 5, que antes estava 0, certo? Vou gravar. Ele confirma que não tem mais nenhuma divergência, ou seja, se existirem outras situações, ele vai listar uma abaixo da outra, e aí você vai clicando na opção de resolver problema até que todas as opções estejam verdinhas, e aí você clica aqui em continuar importação. Certo? Vamos visualizar essa cotação para ver como que ela ficou. Tá? Vamos pegar aí o material que nós colocamos IPI, deixa eu encontrar ele aqui. Aqui, ó, meu material com valor de R$10,50. Acessar detalhes do item, IPI. Aqui está, ó, base de cálculo do IPI R$10, alíquota 5% e o valor de 50 centavos. Então, se você acessar na aba principal, meu produto era valor unitário de R$10, quantidade 1, valor total do item R$10,50. Porque essa coluna valor total do item é a soma do produto mais todos os impostos que forem calculados para ele. Diferente dessa coluna, que é o valor total somente do produto, que é cálculo de quantidade vezes valor. Certo? O outro produto que a gente manipulou também foi esse daqui, que era a situação aí do frete. Então, meu produto custa 440, porém ele está aparecendo que o valor total dele foi para 490. Vamos acessar aqui detalhes do item, dados gerais. Aqui está o valor do frete, ó, o valor do frete de R$50 para esse produto, conforme foi colocado na planilha. Então, para vocês que optem trabalhar com a planilha, vocês podem colocar o frete rateando aí para todas as linhas da planilha, que fica muito mais fácil do que você acessar item a item e clicar na aba, clicar no campo e colocar o frete, porque eu sei que muitas vezes vocês querem diluir o valor do frete para todos os materiais, né, e não concentrar em um produto só. Vocês podem fazer via planilha e importar a planilha pelo Factor, belezinha? Então, essas eram informações que eu tinha para mostrar aí da cotação, de como preencher ela. Como vocês podem ver, todos os materiais foram preenchidos, o valor total está batendo, valor total de produto, que é quantidade vezes valor, e valor total do item, que aí já acrescenta impostos e outros campos de cálculo, como frete, outras despesas, que geralmente são utilizadas aí para aumentar o valor do seu produto. Então, ele passou aqui para 2.440,50 centavos, certo? Depois que eu confirmei aí, importei a planilha da minha cotação, agora eu posso finalizar ela, porque ela já está com todas as informações que eu preciso. Então, eu vou selecionar ela, clicar aqui no botão finalizar. Se todos os campos realmente estiverem corretos, dentro do que o Factor entende como obrigatório, ele vai permitir que a gente finaliza, tá? Deixa eu só atualizar a tela aqui, porque o sistema está acusando que a tela estava em movimentação, né? No momento que eu visualizei. Ele permitiu agora que eu finalize a cotação, e aí a bolinha do status antes estava vermelha, agora passou para amarela. O que que significa essas bolinhas nessa tela? Pessoal aí que já usa o Factor em outros módulos, pessoal que usa o Factor na parte de vendas, que já usou na parte de notas, vai entender que esse semáforo das cores aqui, na cotação, ele tem um significado diferente de todo o resto do sistema. Então, eu vou explicar aqui bem lentamente para que vocês possam anotar, caso queiram, porque a interpretação ela é diferente, apesar de ser simples. Dentro da tela de cotação, eu tenho aqui o filtro de status, certo? Então, aqui eu tenho o filtro elaboração, filtro finalizada e o filtro aprovação concluída. Então,
as cores do Factor representam o que vocês estão vendo aí entre as 3 opções. Portanto, em elaboração, é a minha opção de cor vermelha, ou seja, a minha cotação está no momento de ser elaborada, né, não está com todos os campos preenchidos, por isso que ela ainda não foi finalizada. A opção do meio, finalizada, significa que a minha cotação já está totalmente preenchida com todas as informações que precisam, então ela já passou para o estágio de finalizada. Porém, ela ainda não está devidamente aprovada ou reprovada. E aí a gente tem o terceiro estágio aqui, que é a aprovação concluída. Por quê? Que seria a bolinha verde. Então, essa informação de aprovação concluída não significa que só vai exibir cotações que foram aprovadas. Significa que a fase de aprovação foi concluída. Ou seja, eu tenho 3 fases da minha cotação, certo? Então, recapitulando, fase de elaboração, que é a fase de preenchimento da cotação, enviar para o fornecedor, importar Excel, exportar Excel, essas opções que a gente fez até agora. Segunda fase finalizada e a terceira fase que é passar pela análise de aprovar ou não. Então, toda vez que vocês abrirem a tela do Factory e aparecer para vocês cotações com a bolinha amarela, significa que ela está aguardando passar pela situação de aprovação. Por que o Factor gerencia isso para você? Vamos pensar numa empresa em que que a minha diretoria quer avaliar os produtos que eu vou comprar. Eu sou a compradora da empresa. Eu não tenho autonomia de fechar os negócios, certo? Então eu passo os preços, passo as condições de pagamento, as condições de entrega e o meu diretor vai fazer a análise de qual produto ele vai permitir que eu compre. Então, para o seu diretor, se ele tiver acesso ao Factory, ele pode simplesmente nessa primeira tela aqui, já saber o que falta ele aprovar ou não. Só de ele olhar que tem cotações com a bolinha amarela ou com a bolinha vermelha, ele já vai entender como que está o processo de compras aí da equipe dele, tá bom? Depois que eu passo por essa fase aqui, eu vou para a terceira fase, que é a fase de aprovação, que eu vou mostrar agora para vocês, tá? Mas aí, assim, uma dúvida que pode surgir aí, né, dentro desse assunto. Eu vou fazer a cotação para mais de um fornecedor, tá? Então, eu quero que o meu diretor já visualize todas as possibilidades de uma só vez. Como que eu faço isso? Eu vou ter que fazer tudo de novo? Não. Dá para diminuir o caminho de vocês aí usando uma função da tela de cotação. Então, vem aqui, cotações, ações, eu tenho a opção aqui ó, de replicar a minha cotação. Seleciono ela. E ele vai trazer para mim todos os materiais com as quantidades, sem valor, claro, porque se eu vou cotar novamente, eu não vou passar o valor que eu negociei com o fornecedor A para o fornecedor B, né? Eu vou ter a ética de negociar somente as quantidades e começar uma nova negociação sem nenhum dado anterior de um outro processo, de um outro fornecedor. Por isso, o Factor não traz aqui para nós a informação da outra cotação. Vou indicar aqui o outro fornecedor, vou indicar aqui uma condição de pagamento. Vamos gravar. Aí eu posso fazer a exportação, depois importar, tá? E aí eu vou replicar mais uma vez para um terceiro fornecedor. Preparei aqui, ó, 3 cadastros de fornecedores. Então, vou pôr aqui R$10 para todo mundo, para ser mais rápido aí para o nosso treinamento, porque a gente já viu como que importa uma planilha de Excel. Então, se você não quer trabalhar com a planilha de Excel, se o seu fornecedor está resistente aí para aceitar esse formato de envio de informação, você pode pegar os dados que ele te passou por e-mail, pelo WhatsApp, por qualquer meio de comunicação, vir aqui e preencher manualmente as informações que você tem, tá? Só vir aqui e colocar os campos para o Factory. Vamos pegar a cotação 2.
Também vou colocar as informações manualmente. Vou colocar aqui R$15. Certo, pessoal? Ó, a bolinha vermelha, porque falta finalizar. Finalizei. Finalizei. Vamos para a parte de aprovação agora. Compras, cotação, aprovação. Dentro dessa tela de aprovação, é uma tela diferente das demais também, né? Uma tela que eu interajo com ela sem muitos botões aí, igual tem nas outras telas, que são botão de aprova isso, de gravar e tudo mais. Os botões de ações, né, que o Factor tem. Essa tela ela é diferente, ela é uma tela usada só enquanto eu tiver cotações com status amarelo. Se eu não tiver cotação com status amarelo, ela não vai aparecer nada aqui para mim, mesmo que eu use os filtros. E aí eu tenho duas opções de usar essa tela. Tem a opção aqui por agrupar por solicitação ou agrupar por cotação. Olhe como que ficam as duas opções. Ele já veio pré-selecionado a primeira. Como vocês podem ver, em negrito está descrito o produto e a sua solicitação de compra, ó, o número da solicitação de compra de cada produto. E dentro, como se fosse dentro de cada produto, ele está me mostrando as 3 cotações de cada um deles. Para quê? Para que eu consiga saber qual é a melhor cotação para esse produto. Então, eu consigo visualizar por produto qual é a melhor cotação para eu fazer a aprovação dela ou não. Outra observação é a primeira coluna aqui que a gente vai interagir com ela. Essa primeira coluna traz a informação aqui se está aprovado ou reprovado, somente as duas informações. E por questões de eu preciso aprovar para seguir meu processo de pedido de compra, ele só aprova uma das cotações. Então, se eu tenho meu produto aqui, ó, minha trava para fechos, eu tenho cotação 1, 2 e 3. Ele está aprovando para mim a cotação 3. E automaticamente ele reprova as outras cotações. Nada impede que eu troque essa informação, que eu manipule manualmente. Isso daqui é uma sugestão que o sistema fez diante das condições que eu tenho explicado até agora, que nada mais é do que preço, condição de pagamento e prazo de entrega. Ele vai criando desempate para achar a melhor cotação para você. Como que eu sei, então? Ele está aprovando a cotação 3, vamos conferir ela. Eu tenho aqui um produto na quantidade 5, com valor 10. Valor total 50. Data prevista de entrega dia 17, estão iguais. Dias para pagamento e quantidade de parcelas. Ó. A terceira cotação, o fornecedor está te dando a forma de pagamento em 3 parcelas, com dias para pagar, 60 dias para pagar. Por isso que o Factor entendeu que esse é o melhor preço, essa é a melhor cotação para esse produto. Então, ele faz uma questão de desempate. E aqui na frente ele traz esse joinha aí, que é para ajudar e ficar mais intuitiva a tela, para você saber quais são as cotações, as cotações que ele deseja que você aprove ou não. Toda linha que estiver como aprovada, ele vai mostrar o joinha aí para você. Temos o outro formato também, que é o formato de agrupar por cotação. Então, ele tem cotação 1, todos os produtos. Ó, reprovou a cotação 1 inteira. Aí nós temos a cotação 2, também reprovou inteira. E ele aprovou a cotação 3 inteira. Então, entre as 3 cotações, a que ganhou foi a cotação 3. Por conta aí do prazo de pagamento, né? O preço também está R$10, igual a cotação 1, porém, ele está com uma condição de pagamento com 3 parcelas. Então, essa é a forma que o sistema te mostra aí de como você
faz a análise de aprovação das cotações, belezinha? E agora, depois que eu avaliei tudo, eu posso vir aqui e trocar se eu quiser. Posso indicar aqui que eu vou reprovar o meu material, tá? Ele não, você não precisa obedecer o que o sistema, não é obrigatório obedecer o que o sistema está sugerindo. E eu posso também fazer a análise individualmente. Eu quero visualizar somente a cotação número 1, eu filtro aqui que eu quero ver a cotação número 1, e aí ele me mostra somente a 1. Se eu fizer uma análise individual, o sistema vai aprovar a minha cotação, é óbvio. Ele não está comparando com mais nenhum preço, com mais nenhuma condição de pagamento, nem data de entrega. Então, se você fizer a análise de cotação individualmente, o sistema sempre vai sugerir aprovação. Agora, se você quer realmente avaliar e comparar as negociações entre os fornecedores, você sempre deve usar a opção livre, né? Sem fazer filtro aqui por cotação, para que o sistema tenha dados aqui na tela e ele consiga aí trabalhar e sugerir a melhor forma para vocês, certo? E aí a gente clica aqui no botão aprovar selecionadas, ele vai seguir a ordem que está aqui, clicar no sim, e aí vem um recurso bem legal que o Factor tem, que é, ele vai gerar uma tabela de preço para esse fornecedor com esses produtos da cotação que você aprovou. Então, se eu comprar esse material uma segunda vez com esse fornecedor, ele já vai me trazer o preço da última vez que eu cotei, certo? Lógico, trouxe todo zero porque minha base estava sem nenhuma movimentação. Mas a partir de agora ele vai já trazer para mim como sugestão. E é para isso que serve aí a tabela de preços de compra. Então, essa mensagem de confirmação, ela está indicando: deseja criar, atualizar tabela de preço de compra baseado nos itens aprovados. Então, é criar e atualizar. Então, se eu tenho um material que já está nessa minha tabela de preço com o valor desatualizado e eu estou cotando ele novamente, ele vai substituir o preço dele também. Clico no botão sim. E acabou minha fase de aprovação. Ó, minha tela é limpa e aí eu não consigo mais usar ela, a não ser que eu tenha novas cotações com a bolinha amarela, certo? E se eu atualizar aqui a minha tela, as minhas cotações estão verdes. Então, elas já passaram pelo status de aprovação. Agora, eu consigo ver qual foi aprovada e qual foi reprovada. Então, a aprovada foi a 3, né? Com melhor condição de pagamento. Então, a cotação 1, reprovada. Cotação 2, reprovada. E cotação 3, aprovada. Totalmente aprovada, totalmente reprovada. Por quê? Eu posso ter alguma situação em que ele me indique por preço ou por data de entrega que nem todos os produtos daquela cotação são viáveis comprar com aquele fornecedor. E aí ele pode reprovar parcialmente a sua cotação. Você pode reprovar parcialmente a sua cotação e aí o status ficará parcialmente aprovada ou parcialmente aprovada nesse caso, né? Porque se você vai ter alguns itens aprovados, os demais estarão reprovados, ele só vai mudar para parcialmente aprovada. Beleza? E nesse momento acabou meu processo de cotação. Ele termina aqui e nós avançamos para o próximo passo, que é o passo do pedido de compra, tá? Antes da gente avançar para o pedido de compra, eu vou mostrar para vocês como fazer cotação de perfil e de vidro, tá? Então, vamos vir aqui selecionar solicitações de compra. Outra informação legal, ó, é atualizar minha tela aqui de solicitação de compra. Ele já está mostrando aqui na coluninha de cotação que todos esses materiais já estão na cotação número 3, que é a cotação aprovada, né, pessoal? Então, eles estão amarrados aí à cotação que foi aprovada na nossa análise, belezinha? Vamos fazer agora o processo de perfil. Então, selecionamos o grupo de perfil, selecionamos todas as cotações, vimos aqui em finalizar. Selecionamos novamente ações
Temos a opção aqui de gerar cotação por aqui, mas vamos lá pelo módulo de cotações, né? Selecionamos aqui novo. Vou clicar aqui, colocar meu fornecedor de alumínio, adicionar minhas solicitações, filtro meu projeto, grupo de perfil. Aqui estão as minhas solicitações. Marco todas. Show de bola, apareceu todo mundo aqui. Eu vou comprar todo mundo como natural, então é o que a gente viu no webinar de integração, se eu vou comprar natural ou com cor. Nesse exemplo, a gente está comprando todo mundo natural e vai beneficiar depois, tá? Só vou tirar aqui o serviço de pintura, porque eu não vou comprar pintura agora. A pintura vai vir depois, né, num processo separado só para ela, que daí faz parte do beneficiamento. E aqui é a mesma questão aí do que a gente viu lá nos componentes. A gente vai colocar uma condição de pagamento, vou gravar sem nada para a gente exportar a planilha de perfil. Seleciono aqui a minha cotação, ações, exportar Excel. Vamos gravar aqui minha cotação e vamos abrir ela aqui. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui da minha cotação. Aqui está a minha cotação. Então, nós temos os dados principais, que nem eu falei, fornecedor de alumínio, o meu projeto, os códigos dos meus perfis. E aqui nós temos aí quantas barras eu preciso de cada... Opa, deixa eu diminuir aqui. Quantas barras eu preciso de cada perfil que está trazendo aqui para mim, a cor que eu vou precisar deles, né? Claro que meu fornecedor vai me mandar aí depois. Essa cor eu vou passar aí para o beneficiador, né? E aqui eu tenho o peso do perfil, que é para ajudar aí no cálculo da cotação. Então, vamos colocar o valor aqui, vamos colocar R$5 para todo mundo aqui. Opa! Tentando usar o Ctrl R na planilha, né, gente? Não funciona. Aqui é Ctrl C, Ctrl V. Vamos colocar R$5 para todo mundo. Eu tenho o peso do perfil. E olha que legal. Aqui na frente ele já me deu o valor total de acordo com o peso, tá? Então eu tenho a minha quantidade de barras, mas ele vai me dar o preço por peso, que é o formato aí mais utilizado no mercado de esquadrias, é a manipulação aí de compra e venda dos perfis por quilo, certo? Então, apesar de ele te mostrar quantas barras você tem, ele te permite, através da planilha em Excel, calcular o preço por peso. Então, o seu fornecedor vai ter acesso ao peso de cada barra e o Factor vai ajudar ele a chegar no valor final com as fórmulas prontas. E aqui embaixo a gente tem o valor final aqui, ó, de R$ 424,65. Certo? Vamos gravar aqui a cotação. Vamos lá no Factor novamente. Vamos importar aqui a nossa cotação de perfil. Importou, atualizamos a tela aqui, vamos visualizar. Então, aqui está, pessoal. Valor unitário R$5, quantidade de barras e aqui o valor final em cima do peso. Então, aqui o valor final do produto está considerando o peso, certo? Tá? E aí, aqui mais para frente, a gente confere os pesos individuais dos produtos. Ó, aqui estão os pesos, certo? É isso aí. É assim que a gente trabalha aí com a cotação de perfil.
Seguindo em frente aqui, o mesmo processo do componente, a gente vai finalizar ela. E depois a gente vai fazer a parte de aprovação da minha cotação de perfil. Só tenho uma cotação, vou aprovar ela inteira. Vou criar uma tabela de preço. Opa, deixa eu clicar no botãozinho errado aqui. Prontinho, pessoal. Cotação de perfil pronta, feita. Vou comprar novamente esse perfil. Criou uma tabela de preço? Vamos ver aqui, tabela de preço. Aqui, ó, na tabela de preço, com todos os perfis. Aqui está minha tabela para cada fornecedor, ó. Certo? É isso aí. E agora vamos fazer aí a cotação de vidro. Então, a gente filtrar aqui, ó, os perfis, já tá todo mundo aí, ó, amarradinho na cotação número 4. Vamos para o vidro. Vidro também tem um detalhe bem legalzinho, que é bem similar ao perfil, que a cotação vai ajudar vocês aí também. Então, a gente finaliza aqui as cotações, as solicitações de compra de vidro. Todos os meus vidros vieram em peça, né? Trazendo aí para nós a peça com a metragem que eu vou usar para saber quantos pedacinhos eu tenho no meu estoque. Mas como todos sabemos, também o mercado de vidro, ele gira em função do metro quadrado, né? Toda negociação, assim como o perfil é por quilo, o vidro também é por metro quadrado e não por peça. Para vocês conseguirem essa informação, a gente vai fazer a cotação e exportar a planilha de vidro para vocês olharem como que o fornecedor vai te passar o preço por metro quadrado. Então, vou colocar aqui o fornecedor de vidro, uma condição de pagamento para eles. Vamos puxar aqui as solicitações do vidro. Certo? Puxei minhas solicitações do vidro, ó, todas as peças, as variantes mostrando o pedacinho de cada um que eu preciso para a obra, certo? Vamos gravar aqui. E aqui está a minha cotação de vidro. Vamos clicar em ações, exportar Excel, criar aqui, vamos abrir ela. E agora entra a parte legal, compartilhar com vocês aqui a cotação de vidro. Dados principais, projeto, código do vidro, descrição dele, os tamanhos, que é bem importante aí, né? E aqui na frente ele traz para mim a altura e largura do vidro e o metro quadrado aí, aqui é a área, né, do vidro. E aí você vai informar aqui o valor por metro quadrado. Então vamos colocar aqui que é R$15 por metro quadrado, certo? Então, apesar do Factor ter integrado, né, como peça, para você saber quantos pedacinhos de vidro você vai tirar do estoque, a gente não sabe quantos metros quadrados a gente tira do estoque, a gente precisa saber quantas peças eu tenho no meu estoque, certo? Para isso, a gente usa ele como peça para gerenciar saldo de estoque e o físico também, para acompanhar as duas coisas. Mas o preço, como é por metro quadrado, a gente tem a planilha aí que faz essa mágica para vocês, trazendo aqui a área, e o seu fornecedor vai por quanto é o valor dele por metro quadrado. E aqui na frente, ele vai te dar o valor calculando em cima da área do vidro. Então, o valor total da cotação aí, R$ 87,91. Vamos gravar e vamos voltar para o Factory para eu mostrar para vocês como que o Factory vai ficar agora na hora de importar essa planilha. Vou clicar aqui em importar Excel. Vidro. Já encontrou aqui produtos sem os impostos, né? NCM sem imposto, vamos atualizar aqui para manter sempre atualizado. Vamos visualizar como ficou a cotação. Olha o que ele fez, ele pegou aquele valor lá por metro quadrado e jogou aqui como valor unitário para chegar no valor final por metro quadrado e não por peça. Então, ele fez uns cálculos aí e ele
trouxe para nós aqui o valor unitário de acordo com o metro quadrado para chegar no valor final, que é 87,91, igual estava lá para nós. Se a gente avançar aqui, ó, vamos avançar, está aqui, ó, a área do vidro bonitinha, igual a gente viu na planilha, tá? E é assim que funciona a planilha do vidro. A cotação do vidro, acredito que a do vidro e a do perfil sejam as mais interessantes aí, forçar com que o fornecedor use a planilha para ajudar vocês no lançamento. Senão, para a gente chegar nesse valor aqui, acaba sendo um pouco inviável, tá bom? Aí a gente finaliza ela e também faz aí a aprovação da nossa cotação de vidro. Cria uma tabela de preço para ela também. E aí está todas as minhas cotações realizadas. Voltando para a solicitação de compra. Ó, os meus produtos aqui de vidro com o número da sua cotação. Beleza, pessoal? E agora a gente veio para a parte mais fácil, né? A gente já brigou por preço, a gente já negociou, a gente já viu de fato o que vai comprar, agora a gente só vai oficializar. Que é a geração do pedido de compra. Tá? Aí na tela de cotação eu tenho a opção aqui de por aqui já mandar direto para o pedido de compra. Eu vou fazer uma de cada para vocês verem. Então eu posso, por exemplo, aqui a minha cotação, vamos mostrar somente as aprovadas. Aí eu uso o filtrozinho aqui de coluna, ó, tá? Então vamos pegar aqui a de componente, ações, gerar pedido de compra. Aí ele já abre para mim a tela de pedido, que é bem parecida com a tela de cotação, só tem um pouquinho mais de informação. Então, começando aqui pelo cabeçalho, eu já tenho os campos padrões de documento, quem é o meu fornecedor, a condição de pagamento. Aqui eu tenho as abas para começar a detalhar os meus produtos. Então, aqui nos itens do pedido eu tenho todos os meus materiais da minha cotação. E na aba detalhes do item eu vou ter informações de cada produto, né? Se eu selecionar o produto, a informação mostrada vai ser desse produto específico. Então, detalhes do item, eu tenho a aba dados gerais, que traz todas as informações gerais, frete, outras despesas, quantidade, valor total. Temos a aba de estoque, que vai mostrar aqui para nós a quantidade de estoque. Lembrando aí do produto com conversão, pessoal. Vamos vir aqui, ó, encontrar o nosso silicone, que é o nosso exemplo. Está em tubo, vem aqui para a aba de estoque, está em metro, certo? Então, tanto a quantidade como o custo desse material, ele vai ser atribuído em cima da unidade medida de estoque, não de comercialização. Belezinha? Aí nós seguimos com abas de impostos, né? ICMS, IPI. Aí, no caso, os produtos que tiver imposto, ele já vai copiar para cá. E aí nós temos aqui a aba de cotação, para a gente identificar qual é a cotação que pertence a esse material que eu estou selecionando e a solicitação de compra. Olha que legal. Então, aqui está a nossa quantidade do produto na cotação e qual era o número da solicitação de compra dele também e a quantidade da solicitação de compra. Aí assim, pessoal, quem não estiver visualizando uma tela no seu Factor igual a minha, na abinha de cotações, entre em contato com a gente para fazer a atualização do Factor, para que vocês consigam utilizar essas melhorias, né? Antes o software não tinha essas opções aqui de rastreamento bem detalhado, trazendo a solicitação e tudo mais. Então, a partir de certas versões foi disponibilizado isso, e vocês podem, caso a sua versão não possua, você pode fazer contato com a gente, que gratuitamente você vai ter o seu Factor totalmente atualizado aí, de acordo com todas as melhorias e correções de probleminhas que já foram realizadas na ferramenta. Rateio por projeto. Aqui ele vai trazer para nós o rateio que está lá na solicitação de compra. Lembra? Já falei nos outros webinars referente ao rateio de projeto. Então, lá no cadastro do produto, lá na tela de solicitação de compra, ele vinculou para mim para qual projeto eu vou precisar daquele componente.
E aí, automaticamente, ele vem copiando essa informação para a cotação e agora para o pedido de compra. Então, está aqui o rateio para pedido de compra, indicando que esse material aqui, esse silicone, ele vai ser usado no J1 do meu projeto 1, certo? E aí nós temos mais abas aqui que a gente não vai utilizar agora. Temos aqui observações, para colocar qualquer observação para o pedido de compra. Resumo. É aqui que a gente vai conferir todos os valores do meu pedido de compra. Então, temos em abas separadas, né? Totais por pedido, totais de impostos, retenções, peso, área e financeiro. Tem essas três, todas essas opções aqui, para a gente fazer a conferência dos valores sem precisar ficar somando e linha a linha. Então, aqui ele traz o total, somando aí todos os produtos do seu pedido de compra. Certo? Temos aqui também a aba de previsão financeira, onde vai me mostrar detalhadamente as parcelas, o número das parcelas, o valor das parcelas, de acordo com a condição de pagamento que eu selecionei. Então, essa aba aqui é muito importante nessa fase de pedido. Por quê? O que vocês definirem aqui vai refletir lá no fluxo de caixa previsto do financeiro. Então, a equipe do financeiro vai começar a contar com esses valores para os seus planejamentos futuros aí, referente às suas despesas, certo? Então, é muito importante que essa abinha dentro de resumo, previsão financeira, esteja coerente com a negociação, referente às datas, os valores e a quantidade de parcelas. Se a sua parcela foi ajustada algumas datas diferente do padrão, por exemplo, 1, 30, 60, você pode vir aqui e manipular ela, alterando aqui, por exemplo, ó, caiu no domingo, daí eu mudei aqui para segunda-feira, dia 15, é uma sexta. Aí aqui, ó, dia 16, amanhã. Ah, mas eu negociei que eu vou pagar dia 20. E aí eu consigo manipular as datas aqui para que fique certinho no financeiro. Mesma coisa acontece com os valores, eu posso mudar os valores aqui. E caso vocês tenham informação de meio de pagamento, também é legal pôr. O que é meio de pagamento? É como você vai pagar o fornecedor. Então, você pode indicar aqui, por exemplo, que você vai pagar através de um depósito, através de uma transferência, tá? E aí você pode colocar aqui a opção que vai ser feito o pagamento e se tiver alguma observação em cima da parcela, você consegue indicar também essa observação que vai ser levado lá para o financeiro por contas a pagar aí e você vai colaborar com a sua equipe financeira preenchendo tudo certinho. Também com a equipe que lança nota, né? O pessoal que lança nota de entrada, se for diferente de quem faz o pedido, você deixando o pedido certinho, o pessoal vai lançar a nota com mais agilidade, sem precisar ficar alterando várias informações dentro da nota. Aí nós temos dentro do resumo também o resumo total do rateio de projeto. Então, se você faz uma compra para mais de uma obra, esperei juntar aqui 4 obras, vou comprar todos os meus perfis para as 4 obras. Você pode, né? Você pode selecionar cotações aí de vários projetos para fazer a inclusão do seu pedido final, né? Então, você pode ir cotando por projeto e depois fazer o pedido final. Aqui nessa aba de rateio vai mostrar para você todos os projetos que estão amarrados, todos os projetos que estão amarrados nos itens dos itens que vieram das suas cotações e estão no seu pedido de compra, tá? Então, neste caso, nós só temos um item, só temos um projeto para o pedido inteiro, certo? E aí nós temos aqui a aba de histórico, caso eu queira informar algum histórico, a aba de terceiros, caso o meu pedido de compra seja em nome do terceiro, quem vai pagar essa compra não sou eu, é o meu cliente. E aí nós temos um controle que nós vamos preparar aí conteúdo para mostrar para vocês, mas dentro do pedido de compra eu consigo indicar que esse pedido seria referente a uma venda de um cliente, então por isso nós temos essa aba de terceiro. E uma outra aba que é muito importante também, que é aqui, ó, fluxo de caixa.
tá? Outro campo importante que vai refletir diretamente no financeiro da sua empresa, que seria nada mais do que a conta, né? A conta do fluxo de caixa. O que eu estou comprando nesse pedido? Estou comprando componente. Então, eu tenho que trocar aqui para minha conta de compra de componente. Se eu quiser distribuir esse valor para vários departamentos, eu posso fazer a distribuição, fazer o rateio aí por departamento, caso eu queira. Mas se não for necessário, a informação que é mais importante aí, que vai impactar aí na equipe financeira, é a informação da conta, tá bom? Para que esse valor apareça certinho lá para eles no planejamento financeiro deles de despesas, na conta correspondente ao valor do que você está comprando. Anexo, você pode anexar informações aqui e eu posso também desdobrar o meu pedido, no caso ele armazena um histórico aqui de todos os desdobros que foram feitos. Certo? Aqui na aba principal segue as mesmas informações que nós temos e vimos na cotação. Temos primeiras informações de quantidade, desconto, valores, depois entramos na parte fiscal aqui, parte de peso, área do produto e por final aqui todos os impostos calculados no item. Belezinha? Essa é a tela de pedido de compra. Gravei meu pedido de compra, mas como eu disparei ele direto por essa tela aqui de cotação, ele foi lá para o módulo de pedido de compra. Aqui a gente está acessando cotações, né? Então, vamos acessar aqui compras, pedido de compra. Aqui está meu pedido gerado, ó, pedido número 1, fornecedor de componente. E aí está em edição e tem a bolinha vermelha. Então, nós temos o controle do status, se esse pedido já foi recebido ou não, que daí seria o status de semáforo, e o status de elaboração, que é a edição finalizada, para saber se eu posso editar ou não esse pedido. Nesse caso, eu ainda posso editar, vou dar um OK finalizando, para que ele fique disponível aí para o pessoal do recebimento poder vincular meu pedido nas notas. Uma outra informação importante aí, pessoal. A partir do momento que eu finalizei o meu pedido de compra, a minha solicitação de compra não deve mais estar disponível para cotar. Então, vamos voltar aqui na tela de solicitação de compra, pegar aqui o grupo de componente. Eu não tenho mais solicitações de compra de componente abertas. Todas elas... Opa, deixa eu filtrar aqui. Todas elas já estão totalmente atendidas, ó, verdinhas, porque o meu pedido já foi finalizado. Então, a minha encomenda aí do material para o pessoal de estoque, que a gente vai ver no próximo conteúdo, para minhas questões de encomenda, eu tinha previsto uma solicitação de compra que se tornou um pedido. Então, eu não posso ter a mesma quantidade duplicada como encomenda de algo que eu vou comprar. Então, ou eu tenho uma solicitação de compra, ou eu tenho um pedido de compra. Por isso que, no momento que eu finalizei, a solicitação fechou. Diferente do perfil, por exemplo, ó. O perfil está aberto ainda, ó. Vou gerar aqui meu pedido de compra de perfil. Gerar aqui meu pedido de compra. Meu pedido de compra está em edição ainda. Volto lá para a solicitação de compra. Minha solicitação de compra ainda está vermelha. Vou dar o OK finalizando o meu pedido de compra. Minhas cotações, minhas solicitações de perfil foram fechadas. Belezinha, pessoal? A mesma coisa com o vidro. O vidro também está aberto até que eu gere o pedido de compra e finalize ele. Então, vem aqui em cotação, ações, gerar meu pedido de vidro também. Vamos trocar aqui o fluxo de caixa de perfil para vidro. Confirmamos aqui a previsão financeira. Lembrando, pessoal, que a minha condição ela é pré-cadastrada, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, se era 10 dias, mas eu mudei,
conseguir um prazo melhor, eu consigo mudar aqui, ó. Ele está 10 dias, vamos passar aqui para 21 dias. Automaticamente as minhas datas são recalculadas aqui no meu pedido de compra. E nada impede que eu manipule a data caso eu queira. Mas automaticamente o sistema troca para você de acordo com a condição de pagamento que você selecionar. Belezinha? Então, se você tiver suas condições de pagamento cadastradas certinhos, de acordo com o que você geralmente trabalha, o sistema vai ser mais automático aí no momento de manipulação das datas. Mas se tiver errada, você pode vir aqui e trocar, ou caso você negociou uma data um pouquinho diferente, você não tem uma condição de pagamento certinha, você vem aqui e troca também. Tá bom? E aí, vamos lá para a tela de pedido. Tenho meu vidro aqui. Finalizar ele. Solicitações de vidro finalizadas, pessoal. Então, esse é o processo de comprar aí de componentes, vidros e perfis dentro do Factory. Essas são as situações que eu tinha para mostrar para vocês de como realizar a compra e seguir o fluxo inteiro aí no processo de compra. Lembrando que se eu tenho uma situação que eu preciso cancelar, eu tenho que vir cancelando passo a passo. Então, vamos lembrar, solicitação de compra gera cotação, gera pedido. Então, se eu preciso cancelar, eu tenho que cancelar o pedido para que a cotação seja reaberta. E aí, se eu preciso reabrir a solicitação de compra, eu preciso cancelar a cotação para que a solicitação seja reaberta. Um está amarradinho no outro, você tem que vir desamarrando eles um a um, né? Lembrando, são 3 fases, você tem 3 amarrações, você desamarra aqui, para desamarrar aqui, para desamarrar aqui. É isso que eu tinha para mostrar para vocês. Uma situação que foi uma pergunta do webinar de ontem, que eu queria trazer para vocês, que é uma situação que vem acontecendo com vários clientes nossos, que é a situação em que eu tenho o meu material do estoque em uma empresa, mas fiscalmente eu preciso gerenciar o meu faturamento, o meu recebimento por outra empresa. Como que eu trabalho no Factor dessa maneira, tá? Vou mostrar para vocês como trabalhar. Então, vamos trocar aqui, vamos fechar tudo e começar do zero para eu mostrar para vocês como trabalhar dessa forma. Vou mostrar a telinha do 100 primeiro. Então, eu tenho um projeto aqui no 100 para mostrar para vocês. Aqui no 100, eu vou enviar essa obra para a empresa que eu preciso faturar. Então, aqui está o detalhe importante, o primeiro detalhe para essa operação funcionar. Eu vou vir aqui em esquadrias para Factory, estoque, e neste momento aqui, eu vou selecionar a empresa que eu faturo, a empresa que eu vou comprar, a empresa que eu vou gerenciar fiscalmente. Então, vamos cadastrar uma empresa aqui, ó, a EGFEX Sorocaba, e tem a EGFEX Quadria, 2 empresas separadas aí. Então, eu vou mandar tudo que eu preciso comprar para essa empresa. Aí eu clico aqui no exportar e mando tudo que eu preciso para lá. E vamos lá para o Factory agora, ver como que vai ficar tudo isso. Meus dados foram exportados. E aqui no Factory, ao eu acessar aqui solicitações de compra, eu vou trocar aqui a empresa para 210, EGFEX Sorocaba, e aqui está tudo o que eu preciso. Mas espera aí, o meu estoque não está na empresa 210. Meu estoque está na empresa 110. Nesse caso, o Factor não vai fazer aproveitamento de estoque automaticamente, igual a gente viu no começo do treinamento, que é criar transferência de local de estoque para os produtos que ele encontrar no estoque do almoxarifado. Por quê? Seu almoxarifado está na empresa 110 e você está pedindo para comprar pela empresa 210, mas é permitido fazer isso manualmente através de uma funcionalidade que nós desenvolvemos para ajudar vocês. Como que eu vou utilizar essa... como que vai funcionar essa funcionalidade? Então, nós temos aqui todos os produtos que eu integrei. Vou selecionar um deles aqui, tá?
E vou mostrar para vocês como que funciona isso. Então, enquanto eu tenho a minha solicitação de compra em edição, eu consigo manipular isso para reaproveitar o estoque dela. Então, eu vou vir aqui em ações, nessa funcionalidade aqui, ó, reaproveitamento de estoque, tá? Vou clicar nela, vou selecionar essa coluna aqui, ó, saldo de outros estabelecimentos. Vou marcar essa flag e eu marcando ela, ó, vocês vão ver que vai abrir uma nova coluna, saldo de estoque de outros estabelecimentos, 250. Então, eu vou selecionar minha solicitação de compra e nessa coluna aqui, ó, aproveitamento de estoque, vamos diminuir aqui a descrição para aumentar as colunas. Aproveitamento de estoque. Eu vou indicar que eu quero aproveitar a quantidade 3. Quanto que eu preciso para essa obra? Preciso de 3 travas. Eu tenho 250 no estoque de outros estabelecimentos. Lembrando que essa funcionalidade, ela vai olhar todos os estoques que vocês têm em todas as empresas, diferente da empresa da solicitação de compra. Então, se você é uma empresa que tem 4 CNPJs no Factory e você tem estoque em 3 empresas, ele vai consumir da empresa que ele encontrar, tá? Esse saldo aqui, ele vai mostrar a soma de todas as empresas que ele encontrar saldo. Como a gente está com um exemplo de 2, que é o mais comum, né? Ele está mostrando que na empresa tem 250. Em qual empresa ele não te mostra, tá? Já por conta dessa situação em que eu posso ter mais de um CNPJ tendo almoxarifado no Factory. Vou indicar que eu vou aproveitar 3, clico no botão gerar, solicitação alterada com sucesso. Minha solicitação número 616. Vamos ver o que aconteceu com ela? Cadê ela? Ó, sumiu a minha solicitação. Ó, 114, 15 e já foi para 17. 616 foi excluída, tá? E aí, o que o Factor gerou para mim? Vou vir aqui em estoque, transferência de local de estoque. Pedir para mostrar transferências para a empresa 210 para o meu projeto 2. O que ele gerou aqui para mim? Ele gerou uma transferência, agora uma transferência diferente da primeira que a gente viu. Então, agora é uma transferência da empresa 110 do almoxarifado EGFEC Esquadria para a empresa 210 para a obra Projeto 2, a nossa trava, quantidade 3. Então, essa é a opção que vocês têm para trabalhar quando surgir a necessidade de transferir local, reaproveitar material de uma empresa que é diferente da empresa que você está comprando. Certo? Era essa situação que eu tinha para mostrar, para vocês entenderem aí a questão de uma dúvida que surgiu ontem no nosso treinamento de integração. Que, se caso alguém que está assistindo hoje não assistiu, vai estar disponível lá no nosso canal depois para vocês reassistirem ou assistir pela primeira vez. Aí estará disponível para todos vocês. E aí, para a gente finalizar, vou mostrar relatórios aqui de compras, tá? Tenho um relatório aqui para a gente acompanhar o atendimento do pedido de compra. Vamos pegar aqui. Consigo acompanhar se meu pedido de compra já foi entregue ou não. Então, terminando essa fase de comprar, você pode usar esse relatório para monitorar quando o material chegar, né? Para você monitorar se vai chegar ou não dentro do que você planejou. E aí tem um outro relatório que é bem legal, que é aqui, ó, performance de entrega do pedido. Vou abrir ele aqui. Deixa eu ver aqui. Tá, esse daqui ele não vai mostrar porque eu preciso de notas, né? Não tenho notas de pedido de compra ainda. Vamos pegar um outro aqui, ó. Pendências da obra por projeto. Ó, aqui ele te mostra um detalhamento do que você tinha para comprar para a obra e se já foi comprado ou não. Então, pedido de compra em aberto, está finalizado, a quantidade para o projeto, ó, para cada item do projeto, o fornecedor e o produto, certo?
E aí eu consigo, ele está separado por item. Então, para a janela 1, para o J1, está programado eu comprar tudo isso que está aqui embaixo aqui. Para o J2, tudo isso que está aqui embaixo. E assim por diante, tá? J3, todos esses itens e assim vai indo. Para que você consiga monitorar aí o que está pendente comprar para cada item do seu projeto. Tá bom? Paulo, quer complementar alguma coisa? Temos algumas perguntas ou não? Esses eram os relatórios aí para a gente ver. Factor tem várias opções de relatório aqui, que pode ajudar vocês no dia a dia. Tá? Certo. É isso daí. Jéssica, por gentileza, o pessoal fez algumas perguntas aqui sobre questão de relatórios para ir acompanhando os pedidos de compras. Tem como você dar uma olhadinha mais ali nos relatórios de compras? Sim, eu acabei de mostrar para o pessoal aqui, ó, esse relatório de atendimento de pedido de compra. O follow-up, lá em recebimento, por gentileza, mostra aquele follow-up de recebimento. Follow-up de entrega? Isso, esse daí. Que daí vai aparecendo as próximas datas que tem pedido para chegar, porque daí o pessoal do almoxarifado consegue se organizar, até no sentido físico mesmo, de preparar o local ali onde vai receber esses pedidos, né, para poder armazenar, porque aí aparece a data de entrega. E o legal dele que se o pedido está atrasado, ele muda a cor também, né? Ele fica em vermelho. Então, o pessoal do recebimento consegue ver, olha, está atrasado esse pedido, passou da data, daí consegue entrar em contato com o pessoal de compras aí para ver o que pode estar acontecendo. Era esse relatório que eu queria que você mostrasse. A quantidade do pedido, quantidade que já foi recebida, quantidade em aberto por projeto. Isso, e o saldo aí do que falta chegar, tá vendo? Como ele está dentro do prazo, ele fica na cor verde. Se tivesse atrasado, ele já estaria vermelho. Então, o pessoal do almoxarifado consegue ir informando ali para o pessoal de compras, né? Olha, tem pedido que está atrasado, já era para ter chego. E também, a hora que chegar, ele já tem aqui essa lista para já fazer a conferência, para saber se aquilo que está chegando é exatamente aquilo que foi pedido, ok? É isso aí, Paulo. Certo. Pessoal, obrigado por cada um aí que participou. Se de repente a gente não conseguiu responder a sua pergunta em particular, por gentileza, chama ali o pessoal do suporte ali no chat, né, no canal do cliente. Caso você não seja cliente do sistema Factory ainda, e ficou alguma dúvida, naquele mesmo e-mail que você recebeu o link ali do treinamento, você pode mandar ali o e-mail explicando o seu processo, a sua situação ali, que daí a gente pode agendar um bate-papo para mostrar como que o sistema funciona, ok? Em breve, creio que já para a semana que vem, a gente vai agendar um outro webinar, né, abordando aí outros assuntos, a gente vai dar continuidade na questão de recebimento, na questão de estoque e abordando outros assuntos do sistema, tá bom, pessoal? Obrigado, viu, Jéssica, pelo treinamento, foi muito bom. Obrigado. Só mostrar para o pessoal, Paulo, caso eles Sim. queiram ter acesso nos outros webinars que a gente já realizou, dentro do próprio Factor, vocês podem clicar aqui na abinha de ferramentas e acessar aqui esse botãozinho chamado Portal do Cliente. Clicando nele, o Factor vai abrir aí para nós uma página na sua web. Vou compartilhar aqui para vocês. Deixa eu compartilhar aqui. E aí, essa página da web, ela vai direcionar diretamente aí para o nosso canal do cliente, tá? Onde vocês podem clicar aqui no menu Factory, Webinars, e aí dentro aqui do Webinars nós temos todos os webinars que já foram realizados até hoje. Então, tem outros assuntos antigos e tem os recentes aqui.
Esse de hoje também vai estar no nosso canal em breve, caso vocês queiram revisar, que nem eu falei durante o treinamento, ou queira mostrar para outros colaboradores da sua empresa. Se entrou gente nova na empresa, pede para o pessoal assistir o vídeo, para ir já se familiarizando com a ferramenta. Todo mundo tem acesso aí a esse nosso portal e está aí disponível para todos vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida pontual aí da ferramenta, no seu Factor não apareceu o botão que eu cliquei, não apareceu os campos que eu utilizei, clica aqui, ó, entra no nosso portal, clica aqui no Posso Ajudar, conecta aqui com o seu usuário, vai pedir nome, e-mail, telefone da sua empresa, conecta aqui, entra no nosso atendimento da Factory e fale com nossos consultores para que eles possam atualizar a ferramenta de vocês ou simplesmente tirar qualquer dúvida que vocês tenham que nós não conseguimos responder aqui durante o webinar, tá bom, pessoal? Então tá aqui disponível mais uma vez aí a nossa ferramenta para ajudar todos vocês. É isso aí, Paulo. Obrigado, pessoal. Até mais. A gente vai se falando. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.